Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um daqueles vídeos que vocês pedem sempre muito. Temos novamente uma meal prep completa. Em janeiro ou fevereiro, agora não tenho a certeza, mas acho que foi em janeiro, eu trouxe-vos o primeiro vídeo da meal prep para iniciantes com algumas dicas. E vocês gostaram, e eu já estou a preparar o segundo, fica a promessa, em abril deve vir continuação desse tipo de vídeos. Como eu estava a dizer, vocês gostaram daquele vídeo com as dicas, mas algumas pessoas pediram para trazer uma meal prep completa. E é isso que eu vou fazer hoje. Já há alguns vídeos aqui no canal que eu vou deixar a passar aqui em cards e hoje trago-vos então a minha meal prep que acabei agora mesmo de fazer para esta semana. Eu gastei quase 3 horas a fazer a minha meal prep, mas lembrem-se que eu estou a gravar ao mesmo tempo e estou sozinha em casa. Portanto, vocês vão conseguir fazer isto em menos tempo. Confiem em mim. Eu quando não tenho que gravar, eu faço isto em 2 horas, 2 horas e meia. Mais coisinhas que eu vos queria dizer. Eu sei que há pessoas que não têm tempo para fazer uma meal prep completa, foi por isso que eu criei então os vídeos das meal preps para iniciantes, que também vai ficar aqui a passar, ok? Vou pôr 5 vídeos deste tema a passar aqui em cards para vocês poderem ir lá ver as dicas que eu já dei anteriormente. Outra coisa, no vídeo de hoje eu não vos mostro como é que eu preparei os legumes para as saladas nem as frutas, porque já mostrei noutros vídeos de meal prep e achei que não valia a pena colocar neste. Se vocês quiserem um vídeo só sobre a organização de legumes e frutas, como é que eu os desinfeto, como é que eu guardo no frigorífico, então deixem ficar na caixa de comentários que eu posso gravar um vídeo desse género. Agora, mãos à obra e vamos lá, mas é tratar da nossa meal prep. Eu comecei a minha meal prep por fazer o pão da semana e resolvi fazer um pão de espelta. Aqui no canal há alguns vídeos de pão caseiro que vocês depois podem ver. Aqui eu mantive tudo muito simples, pesei 500 gramas de farinha de espelta, à qual acrescentei uma colher de chá de sal, juntei 7 gramas de fermento desidratado para pão e 400 ml de água morna. Pois este pão não é necessário amassar, foi só misturar tudo muito bem até ficar homogéneo e tapar para levedar. Eu gosto de deixar levedar pelo menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas, até duplicar de tamanho. Para os pequenos almoços resolvi fazer umas papas de aveia, uma aveia adormecida. Então eu coloquei meia chávena de flocos de aveia com uma colher de sopa de sementes de linhaça, juntei uma chávena de bebida de amêndoa, adocei com um pouquinho de xarope de ácer e misturei muito bem. Depois é só levar ao frigorífico e deixar hidratar. Para complementar, fiz o meu molho de frutos vermelhos. Coloquei 3 chávenas de fruta congelada numa taça, foi mirtilos e framboesas, e levei ao micro-ondas durante 5 minutos para a fruta cozer. Só isto, muito simples e muito rápido. Com a fruta já cozida, eu esmaguei ligeiramente com um garfo e acrescentei 3 colheres de sopa de sementes de chia. Este molho também já há vídeo aqui no canal, vocês podem ver todas estas receitas que já existem e são muito fáceis de fazer. Com as sementes misturadas, coloquei o molho num frasco hermético e levei ao frigorífico. Estava pronto, as sementes vão inchar e vão ficar maravilhoso. Passei então aos pratos principais e resolvi fazer uma carne de porco na slow cooker. Eu piquei uma cebola média que coloquei na minha slow cooker. Eu vou fazer isto com vários vegetais para ficar um prato bem completo. Tinha 3 cenouras já descascadas que cortei em pedacinhos pequeninos e acrescentei então à cebola que já estava na slow cooker. Depois comecei por colocar alguns temperos, como uma folha de louro. Juntei a carne cortada em cubinhos. Eu estou a usar carne de porco do cachaço, que é uma carne super saborosa e que fica muito bem cozinhada assim lentamente na slow cooker. Pelo menos eu adoro. Juntei uma malagueta seca, que também fica aqui muito bem, mas se preferirem podem temperar com pimenta. Temperei com sal. Juntei algumas ervas frescas como salsa
E acrescentei também polpa de tomate, mais ou menos 1/3 de chávena de polpa de tomate. E com a mesma medida eu acrescentei água, portanto 1/3 de chávena de água. É o suficiente porque a slow cooker depois vai fazer com que tudo largue os seus sucos. Juntei alho picado, mais ou menos 2 dentes de alho picado. Misturei tudo muito bem para pôr a cozinhar. Eu gosto de pôr em low, mais ou menos umas 8, 9 horas, porque fica super, super saboroso. Passei à sopa, resolvi fazer uma sopa da semana muito simples, com abóbora, com couve-flor, mas o que eu decidi fazer primeiro foi um refogado. Então eu piquei uma cebola assim muito grosseiramente. Não precisam de picar muito, porque isto depois é para passar a varinha mágica, portanto é desnecessário estar com trabalho a picar a cebola muito pequenina. E eu acrescentei também 2 dentes de alho, que descasquei e piquei também assim grosseiramente, lá está. Não há necessidade de estarmos a picar tudo muito pequeno quando é para fazer um creme de legumes. Eu aqueci a panela da sopa com um fio de azeite e deixei a cebola e o alho refogarem. Enquanto a cebola refogava, eu tratei do resto dos legumes, que era a couve-flor. Eu limpei meia couve-flor até bem grandinha. Limpei-a e cortei em pedaços. Também, lá está, a mesma coisa, como a cebola e o alho. Não precisamos de estar a ser muito picuinhas neste ponto. Podemos cortar em pedaços até grandinhos. Tinha meia abóbora manteiga, que eu gosto muito desta abóbora, já vos falei aqui no canal. Eu cortei em pedaços mais pequenos para ser mais fácil de descascar. E depois da abóbora toda descascada, cortei em cubinhos para acrescentarmos então ao refogado que estávamos a fazer. Tenham cuidado a descascar a abóbora para não se cortarem e acrescentem tudo à panela e misturem muito, muito bem. Só para dar assim uma entaladela nos legumes, mas é muito, muito fácil. E nesta altura eu já tinha o meu jarro a ferver a água e acrescentei então à panela, desculpem lá o vapor, mas acrescentei a água a ferver, temperei com sal e tapei. Eu gosto de tapar, colocar no mínimo e deixar cozinhar uns 30 minutos. Enquanto isso fiz arroz, eu coloquei arroz integral de molho do dia para o outro. Então eu aqueci um tacho com um fio de azeite, folha de louro, um alho ligeiramente socado e salsa. E depois de o azeite já estar quente, acrescentei o meu arroz, que como vos disse estava de molho, escorri-o e acrescentei. E depois juntei água a ferver, o dobro da quantidade da água do arroz, ok? Se for uma medida de arroz, são 2 de água. Temperei com sal, mexi muito bem para misturar tudo muito bem e tapei, coloquei no mínimo e deixei cozinhar. Eu fiz uns bifinhos de frango com pesto caseiro, pesto esse que vocês já sabem, também existe vídeo aqui no canal. Então eu temperei os meus bifinhos de frango com sal e com pimenta de um lado e depois virei-os e repeti. Voltei também a temperar com sal e com pimenta. A pimenta que eu estou a usar é uma mistura de pimentas. Tem branca, preta, rosa, verde, mas podem usar a pimenta que vocês preferirem. Por cima dos bifinhos de frango eu coloquei pesto. Coloquei uma boa quantidade que eu gosto bastante e acho que fica muito bem com frango mesmo. Então coloquei uma camada bem generosa de pesto. E por cima foi só colocar a mussarela. Eu tinha uma mussarela fresca no frigorífico que precisava de utilizar. Cortei-a em pedacinhos e dispus assim por cima dos bifinhos de frango e por cima do pesto. Isto depois vai ao forno e quando tiver douradinho, eu pus a 180 graus, 190 graus. Quando tiver assim douradinho, está pronto porque os bifinhos também eram finos, cozinham no instante. Como eu tinha o forno a trabalhar, resolvi fazer uns legumes assados. Eu gosto bastante de fazer estes legumes, que depois é só aquecer no micro-ondas ou num tacho e são maravilhosos. Eu coloquei meio pimento vermelho, que era bem grande. Juntei algumas batatas em cubos, cenouras também em pedacinhos assim bem granditos. Não os cortei demasiado pequenos.
para eles não os papassarem. E tinha também uma batata doce, que era bem grande, esta era bem grandona, e eu cortei-a em cubos e acrescentei aos restantes legumes. Vocês podem usar o que quiserem, podem acrescentar couve-flor, abóbora em cubos, o que preferirem. Temperei tudo com sal, com a mesma mistura de pimentas que tenho estado a utilizar. Juntei também alho em pó e ervas secas. Eu resolvi colocar salsa desidratada, mas se preferirem podem colocar orégãos, que também fica aqui super bem. Por vezes também coloco paprika e que também fica muito bem. Depois dos temperos secos, eu coloquei um fio de azeite e misturei muito bem, dei uma massagem nos meus legumes para eles ficarem todos com temperos e com azeite. O forno, vocês já sabem, estava ligado a 190 graus, então eu aproveitei e coloquei lá os meus legumes para assar. Assim, super simples. Entretanto, eu aqueci um tacho com um fio de azeite e selei umas perninhas de frango. Coloquei-as a selar de um lado, temperei com sal e temperei com pimenta e deixei que elas ficassem assim tostadinhas. Depois, o que eu fiz foi virá-las para elas selarem do outro lado e temperei também com sal e com pimenta. Muito simples, vamos fazer um frango com cogumelos. Depois de seladas, retirei as minhas perninhas de frango e coloquei-as no forno para elas acabarem de cozinhar. Uns 15-20 minutos é suficiente. E no tacho onde eu as selei, eu coloquei uma cebola picada, uma folha de louro, alho picado e refoguei um bocadito. Acrescentei depois 100 gramas de bacon em cubos, em cubinhos pequeninos, e deixei fritar durante uns minutos. Juntei cogumelos castanhos cortados em tirinhas, em fatias, laminados, assim é que é, e deixei os meus cogumelos também a fritarem um pouco com o bacon. Para o molho, eu salpiquei tudo com uma colher de sopa de farinha de trigo, misturei muito bem e acrescentei 100 ml de vinho do Porto. Se vocês não quiserem colocar vinho no vosso molho, este passa à frente, ok? Acrescentei depois 300 ml de caldo. Vocês podem então omitir o vinho do Porto e passar só para o caldo. Eu gosto do vinho do Porto no molho de cogumelos, acho que fica super delicioso. Deixem ferver para o vosso molho engrossar e depois acrescentem as perninhas de frango, tirem do forno e acrescentem ao molho e pronto, está prontíssimo, maravilhoso. Na minha slow cooker eu coloquei pimentos assados que tinha encontrado no frigorífico e precisavam de ser gastos. E então acrescentei 2 pimentos assados picadinhos, misturei muito bem, voltei a tapar e deixei a cozinhar. Quando os meus legumes estavam quase assados, eu juntei um bom punhado de brócolos, de floretes de brócolos. Misturei bem e levei mais 10 minutos ao forno, só para os brócolos cozerem. Eu gosto de tê-los al dente, por isso é que não coloco desde o início, para não ficarem demasiado cozidos. Os restantes brócolos que eu tinha ali, eu coloquei na minha slow cooker, mas não gravei, mas coloquei lá. Depois dos meus legumes estarem assados, o que eu fiz foi colocar numa caixa hermética para guardar no frigorífico. Assim, super simples e super delicioso. Estes legumes ficam mesmo muito bons e vocês vão ver que é super prático de terem no frigorífico porque faz uns acompanhamentos muito bons. Como eu vos disse, não gravei a acrescentar os brócolos à minha slow cooker, esqueci-me, mas estou agora aqui a mostrar-vos para vocês verem que eu coloquei então lá alguns floretes. Misturei bem e mais uma vez tapei para a slow cooker continuar a cozinhar, porque ainda faltavam umas boas horas para ficar pronto. O meu pão já levedou e eu aqueci o tacho no forno, é um tacho de ferro, onde eu gosto de cozer o meu pão. Na parte do fundo eu coloquei um disco de papel vegetal, só para ser mais fácil de depois desenformar. E coloquei a massa então dentro do tacho para levar ao forno. É muito simples, eu gosto de polvilhar com a farinha por cima, mas é só isto, é colocar no tacho já quente, tapar e levar ao forno durante uma meia horinha.
depois destapar e deixar ganhar cor até ao nosso gosto. Eu gosto dele bem tostadinho. Ora bem, faltava-me cozer alguns ovos e eu pus água a ferver e depois acrescentei os ovos e deixei cozer 6 minutos. Depois disso, retirei-os da panela, coloquei em água bem fria e pronto, foi só isto, muito, muito rápido também. Tinha ainda um entrecosto de porco preto para preparar, que era um jantar de segunda-feira. Na assadeira eu coloquei umas batatinhas assim cortadas, desta forma que vos mostro. E por cima coloquei os pedaços de porco, mas temperei as minhas batatas com sal e com pimenta. Eu gosto muito de fazer entrecosto de porco preto porque é super básico, não é preciso estar a acrescentar gordura nem nada. E depois é só temperar o entrecosto de porco preto com sal, com pimenta, levar ao forno a 180 graus e deixar cozinhar lentamente, fica mesmo muito delicioso. Pronto, a minha sopa também já estava cozida, eu passei a varinha mágica até ficar bem, bem sedosa, retifiquei os temperos para ver que o sal estava bom e está pronto, a minha meal prep está feita. Malta, está pronta a nossa meal prep e eu vou então mostrar-vos tudo aquilo que eu fiz. Podemos começar por aqui, que a minha slow cooker ainda está a cozinhar. Eu gosto de fazer uma refeição por semana na slow cooker que dá muito jeito, é só colocar aqui dentro, pôr a cozinhar durante umas 8, 9 horas e fica feito. Esta semana optei por fazer um cachaço de porco com legumes, então como vos mostrei, aqui tem cenoura, tem cebola, alho, tem brócolos, tem pimenta assada, enfim, várias coisas. O jantar de hoje vai ser este entrecosto de porco preto assado. Eu comprei este entrecosto no Aldi. Por baixo eu coloquei umas batatinhas que mostrei-vos. Isto encolhe ao assar e eu ponho a assar lentamente aí a uns 170, 180 graus. Então eu vou virando e depois ponho as batatas em cima para ficarem crocantes, assim na parte final. Fiz este frango com cogumelos e bacon e vocês podem achar que o molho de cogumelos é muito. O que é que eu vos aconselho? Vocês podem pegar numa parte do molho e congelar num frasquinho ou num saquinho e depois descongelam e podem incrementar, por exemplo, uns bifinhos grelhados, seja de porco, de frango ou de peru, fica sempre muito bem com este molho. Vocês só têm que o descongelar, voltar a ferver e servir. Depois temos peito de frango assado com mussarela e pesto, que vai ser ou para um jantar ou para almoços. Tenho também ovos cozidos, que vou guardar assim com a casca, depois é só descascar e servir, que também é para almoços. Temos aqui uma caixa de arroz integral. O arroz integral demora muito tempo a cozer, e então eu ponho de molho e gosto de fazer uma quantidade muito grande, guardar no frigorífico para a semana toda e também congelar uma ou duas doses, que vai dar muito jeito. Temos legumes assados, tenho aqui batata, batata doce, cenoura, pimento e brócolos. E lá está, é a mesma coisa, eu gosto de fazer uma quantidade grande para irmos comendo ao longo da semana. Principalmente para almoços, isto dá um jeitaço, porque é mesmo isso que é verdade, dá um jeitaço. Temos a sopa, fiz um creme de legumes com abóbora, cenoura, cebola e couve-flor. Optei por estes 4. Este aqui eu vou guardar no frigorífico e aquele eu vou congelar. Pequenos almoços, fiz umas papas de aveia, aveia adormecida com chia. Fiz o meu molho de frutos vermelhos também com chia, que dá para juntar às papas de aveia ou para barrar em pão, dá para várias coisas. E fiz pão, fiz este pãozinho de espelta, que acabou de sair do forno, ainda está bem quente a ferver. Vou deixá-lo arrefecer completamente e fatiar. E pronto, foi esta a meal prep desta semana. Eu tenho algumas coisas no congelador, como falafels, panados, tenho almôndegas, tenho também raviolis e pesto, por isso para os almoços estou servida, com os ovinhos cozidos, atum que há na despensa. E para os jantares só vão ser 4 esta semana, por isso também estou despachada.
Pronto, maltinha, a minha meal prep está pronta, a semana está toda organizada, tenho sopa, tenho pão, tenho coisas para o pequeno almoço, tenho os jantares todos organizados e também alguns almoços já pensados. E outra coisa que eu decidi enquanto gravava a minha meal prep foi fazer um vídeo de almoços, os almoços da semana. Então comecei hoje a gravar, gravei já o almoço de hoje, que é segunda-feira, e vou gravar até sexta-feira, e será o vídeo que vai sair depois da meal prep. Por isso fiquem atentos que eu vou trazer-vos os 5 almoços desta semana para vocês verem e tirarem algumas ideias. Porque a maioria das pessoas pergunta-me sempre porque é que eu não falo dos almoços. Porque eu tenho sempre alguma coisa no congelador, tenho sempre legumes, faço pratos vegetarianos, comemos as sobras dos dias anteriores, percebem? Faço uma limpeza no frigorífico. É por isso que eu então decidi trazer os 5 almoços e vai sair daqui a 2 dias. Fiquem atentos, ok? Dúvidas, questões, tudo o que precisarem de saber, deixem na caixa de comentários que eu depois vou lá responder-vos. E eu espero sinceramente que tenham gostado desta meal prep. Likezinho no vídeo, subscrevam o canal se são novos e compartilhem este vídeo com toda a gente. Eu preciso que este vídeo chegue ao maior número de pessoas, porque vocês sabem que uma meal prep, gravar uma meal prep dá algum trabalho, editar também. Então eu gostava muito que este vídeo tivesse um bom número de visualizações. Conto com vocês para me ajudarem nisso. Agora, olhem, fiquem bem, eu despeço-me com um beijinho, com muita amizade. E já sabem, o próximo vídeo será então os almoços da semana. Fiquem atentos. Tchau!